daquela situação, tá? Daquele recinto. Então, a sinalização iluminada você vai observar muito em escadarias de prédio, em empresas, corredores de empresa. Toda empresa que se preze, tá? E é norma isso. É obrigatório ter iluminação de emergência e sinalização de emergência. Isso para a rota de fuga também é importantíssimo. É interessante também que quando se estabeleça a rota de fuga, você crie placas, tá? Você dentro da sua empresa, lógico, crie placas, colocando lá, coloca a setinha, tá certo? Coloca a setinha e bota rota de fuga. Em caso de emergência e urgência, siga este roteiro, tá? Siga esta direção. Então, uma placa específica para sinalizar a rota de fuga. Aí uma porta, tá? De emergência, chamada também porta corta-fogo. Essa porta, ela deve abrir com facilidade para os dois lados, facilitando a evasão rápida do local, tá? As portas de emergência têm que ser largas e fabricadas com produtos anti-chamas. Ou seja, em caso de incêndio, ela tem que reter. Se você passou, tá o fogo aqui, você passou para o outro lado, fechou ela tem que reter, ou pelo menos atenuar o efeito da chama e impedir o avanço dessa chama, certo? Por isso que é chamada porta corta-fogo. Geralmente porta corta-fogo. E você observe também, deixa eu só fazer uma observação bem interessante aqui. Você observe que acima desta porta você tem uma plaquinha saída, certo? Observando, essa placa é ligada à central de emergência. Essa placa está ligada à central de emergência. Então essa placa aí, em caso de falta de energia, quando tem um incêndio, geralmente a equipe de apoio, tá? Que tem eletricista, tal, da brigada de emergência, corta, ou então o próprio corpo de bombeiro, corta o suprimento de energia do prédio e automaticamente essa plaquinha vai acender, mostrando a saída, mostrando por onde você deve ir em caso de emergência, certo? Então, esse caso aí é o uso, tá? A amostra mais típica aí dessa questão das placas com a sinalização alusiva. Outro exemplo aí muito claro, as portas de emergência não podem ser trancadas, tá? A porta de emergência, ela, em hipótese nenhuma, foi até uma pergunta agora há pouco da questão das portas que podem ser usadas no dia a dia, elas não podem ser trancadas. Lógico que a aula e o modo não é de combate a incêndio, o modo de combate a incêndio vai ser o próximo módulo que vocês vão ter aí a partir do dia 3 de fevereiro, né? 3 de fevereiro vai ser o nivelamento para os novos alunos que estão entrando, e posteriormente dia 10, né, de fevereiro vai começar o novo módulo do ciclo básico, que é procedimentos de combate a incêndio, princípios de combate a incêndio. Nesse módulo de procedimento de emergência tem algumas coisas que batem, tá, com princípios de combate a incêndio. Mas essa questão de porta de emergência é algo que nós sempre batemos, que ela não pode ser trancada, tá certo? E tem que dar acesso livre a qualquer hora do dia ou da noite em caso de emergência. Quando eu falei na questão de combate a incêndio, uma coisa também, pegando essa questão de uso ou não uso das portas de emergência, uma coisa que não pode ser usada em hipótese nenhuma é a instalação de combate a incêndio, certo? Você tem um hidrante, aí você pegar dentro da sua empresa, o cara pegando a água do hidrante para aguar as plantas, não pode. Aquilo ali tem que ser única e exclusivamente para uso em urgência e emergência em caso de combate a incêndio. Não pode se misturar. As instalações da hidráulica, vocês vão ver isso aí com o professor de procedimento de emergência, de combate a incêndio, mas não pode se misturar as coisas. Voltando aqui ao nosso slide, as portas elas não podem ser em hipótese nenhuma trancadas, tá? Tem que dar livre acesso. Imagina a agonia, você sai do fogo, né? Você sai do fogo, sabendo que aquele setor lá que você deixou tem fogo. Quando chega lá na frente, a única porta de saída que tem trancada. Pense
no desespero e na agonia, né? Então, você tem que manter as portas sempre abertas. Isso é importante frisar, você vai ver que eu estou sempre batendo nesse aspecto. Você como técnico, o pessoal da sua CIPA, o pessoal da Brigada de Emergência, é bom estar sempre fiscalizando e observando se tem portas obstruídas, se tem equipamentos de combate a incêndio de emergência, de primeiros socorros, macas obstruídos. Isso tudo que eu estou falando aqui, ele tem que estar desprovido de qualquer interrupção. Ele não pode estar a maca lá no meio, né, na produção, mas ao redor da maca tem um bocado de caixa, tá? 2 pallets. Para você chegar lá, você tem que passar por cima de um bocado de coisa. Não pode. Tem que ser de livre acesso, tá? Não só a questão das portas não podem ser fechadas, mas a questão também dos equipamentos de emergência, como macas, ambus, kits, tá? De vazamento, kits de primeiros socorros, tem que estar de livre acesso para os brigadistas e para o pessoal que vai fazer uso, extintores de incêndio e outras coisas mais. Prédios e edifícios precisam contar com as portas corta-fogo para sua segurança nos casos de emergência. Outro exemplo aqui de porta corta-fogo, tá? Você vê lá ao fundo, né? A porta corta-fogo. Em caso de emergência, essa porta, inclusive, está sinalizando a escada, observe bem, está sinalizando a escada que é para onde o indivíduo deve se dirigir. Em caso de empresas que possuam elevadores, em caso de incêndio, você não deve procurar o elevador, você deve procurar a escada. Em caso de emergência em si, deve-se procurar a escada e sair da melhor forma possível, sempre orientar ao seu trabalhador, ao seu funcionário, que não se deve correr a evasão, tá? A retirada diária deve ser da melhor forma possível, lentamente, sem correria, na calma, porque se você for correr, certo? Tem todas as técnicas, se tiver mais de uma pessoa no local, um atrás do outro em fila indiana, tá certo? Com o líder na frente, para poder fazer a retirada dentro dos padrões de segurança e não se causar mais vítimas, certo? Então, é muito importante, no estabelecimento da rota de fuga, a questão da calma. Tá? Para todo ou qualquer procedimento de emergência, a calma ela é crucial. A calma é a primeira coisa que nós pedimos. Tá? Em primeiros socorros, uma das qualidades do bom socorrista é calma. Tá? Calma e segurança é uma das principais qualidades de um socorrista. Se você não tiver calma, você não vai para canto nenhum. A sinalização de toda a rota de fuga, ela tem que estar visível, né? Bem visível. Aí você vê aqui as portas, né? Em caso de fogo, saída, né? Mostrando aqui a rota de fuga. Justamente em caso de fogo, seguir esse sentido da esquerda, sentido da direita, dependendo do que esteja estabelecido na rota de fuga e na sinalização. Então, é muito importante, tá? É muito importante que essa sinalização seja padronizada e bem definida. Por que, professor, o senhor está batendo tanto na tecla de uma boa sinalização? Porque você pode ter a melhor rota de fuga, o melhor plano de abandono de área que você possa ter, mas se você não tiver uma boa sinalização que mostre aonde é essa rota de fuga, que mostre como é esse plano de abandono de área, não vai adiantar de nada. Então a sinalização, por isso que a aula hoje é bem alusiva, mostrando sinalização, porque a sinalização numa rota de fuga, ela basicamente é o princípio de tudo. Se você tiver uma rota bem sinalizada, bem definida, com placas alusivas bem definidas, tá? Vamos botar assim uma comunicação visual boa, então você já tem um bom percentual do seu plano de abandono de área, da sua rota de fuga, dá certo, tá? Graciane? Temos uma pergunta do Paulo Sapé, estão querendo saber se as portas de vidro são recomendadas. Não, as portas de vidro, no caso, eles estão perguntando as portas de vidro são recomendadas para a questão de emergência, tá? As portas de vidro, elas não suportam
temperatura, né? Então, na questão da emergência, nas saídas da emergência, as portas elas têm que ser especiais, de corta-fogo, com placas geralmente revestidas com concreto, né? Então, portas que sejam com material resistente ao fogo e possa selar um ambiente do outro em caso de incêndio. As portas de vidro não são recomendadas. Aonde tem porta de vidro, né? Porque lógico que você usa a porta de vidro numa entrada normal, tal.